Olá pessoal, Breno Lucano, mais uma vez aqui com vocês, e hoje farei a resenha deste livro. Eu acho que será bem interessante, especialmente para os adoradores e para aqueles que estudam a história romana. Antes, contudo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações, assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Muito bem, os César, apogeu e loucura. Ele foi escrito por Ivar Lissner e através de uma rápida busca que eu fiz na internet, eu vi que esse autor se trata de um jornalista e escritor alemão e também foi um espião nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Já falecido, ele morreu em 67. Nasceu em 1909, morreu em 1967. Esse livro eu comprei há algum tempo e eu acho interessante porque ele vai trazer um apanhado biográfico das principais representatividades históricas da Roma Antiga, a partir do final da República. Desse modo, ele vai trazer para vocês a partir de Mário e Sila. Então ele vai passando por cada capítulo é um autor diferente. De um modo geral, um capítulo para cada autor. Ele vai começar com Mário e Sila, depois o segundo capítulo sobre Pompeu e Crasso, e vai passar por outras personalidades, Cícero, Pompeu, Marco Antônio e Cleópatra, e até que ele vai entrar então na parte do Principado propriamente dito, com Augusto. Um capítulo para Augusto, um capítulo para Tibério, para Calígula, Cláudio, e vai seguindo os príncipes todos. Aí vai chegar na segunda dinastia, um capítulo para Vespasiano, um para Tito, um para Domitiano. Então ele vai entrar na dinastia dos Antoninos, vai começar falando aí de Trajano, ele pula Nerva, mas evidentemente ele vai ter que citar Nerva para falar de Trajano, Adriano, Tonino Pio, Marco Aurélio. Para quem estuda Marco Aurélio como eu, esse é um livro até que interessante, porque o capítulo sobre Marco Aurélio, por exemplo, ele é bem extenso. Ele vai da página 301 e entra incômodo na página 315. Então são 15 páginas só sobre Marco Aurélio. Depois ele vai para Pertinax e Juliano, Galba, Caracalla, Juliadona, e por aí vai. Valeriano, Galiano, Diocleciano, Constantino. E termina com Constantino. Depois ele tem aqui não vai dar para vocês verem talvez, mas ele tem um apanhado, um índice de anos em que cada um deles teve impacto na política. Dá para ver que é um livro grosso. Ele tem ao todo 500 páginas. E uma outra coisa que eu acho muito interessante nele é que ele é repleto de fotos, às vezes esculturas, como por exemplo aqui, ó. Aqui ele está mostrando a coluna de Marco Aurélio. Deixa eu ver, aqui ele está mostrando alguns sítios arqueológicos. Deixa eu ver mais. Começa na hora que no capítulo de Heliogábalo, ele mostra um mapa. Deixa eu ver mais esculturas que ele mostra. Ó, a escultura, ele vai mostrar aqui de Diocleciano e a escultura de Probo. Então é um livro, aqui ó, aqui ele mostra a escultura de Constâncio Cloro. Então é um livro que ele tem bastante material, tanto biográfico quanto em termos de fotos, né, iconografia. De um modo geral, ele vai se utilizar dos historiadores antigos,
como Cássio, por exemplo, mas também história augusta, para contar essas histórias. Aqui tem vários bustos, tá vendo? E é um livro interessante porque você consegue ler como se fosse um romance histórico. Ele não vai ter muitos aprofundamentos do ponto de vista da pesquisa histórica, mas ele vai apenas contar a história dessas personalidades baseado, muitas vezes, desses historiadores antigos, né? A história Augusta, Tácito, John Cássio. Então ele vai se basear muito nesses autores de um modo geral. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso falar. Eu acho que é só isso. De um modo geral, eu acho que é um livro interessante de se conhecer e acredito que não seja muito difícil de encontrar. Dei uma busca rápida. Vocês podem encontrar, de repente, naquele site estantevirtual.com.br, que é um sebo que vocês devem encontrar bastante coisa. É um sebo virtual. Algumas coisas minhas que são difíceis de encontrar, eu encontrei lá, dei uma olhada depois. É provável que vocês encontrem. Eu vou deixar a descrição dele aqui embaixo. Procurem depois. E especialmente, eu volto a dizer, para as pessoas que estudam Marco Aurélio, pode ser bem interessante. Encontro com vocês por aí, compartilhe o vídeo, assine o canal e ative as notificações. Assim, nós nos encontraremos sempre em outros vídeos posteriores. Até a próxima!